A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título: Fuja da aparência do mal. A mensagem que vamos passar para os senhores nessa noite é uma mensagem forte. Eu vou ler parágrafos aqui nessa noite que pode ser que você nunca ouviu. E pode ser também que ouviu ou que leu, mas também de repente esqueceu. Ele mexe, Senhor, pode ser que ele bate de frente, machuca. Mas a verdade é assim mesmo. Conhecereis a verdade? Ninguém veio aqui, eu tenho certeza, mesmo que saiam daqui às vezes um pouco meio triste, assim, meio bicudinho assim, e tal, mas diz que quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo fala, diz que às vezes nós até se zanga, mas depois vai refletir, vai dizer assim, puxa vida, o negócio está certo. E está escrito, Senhor, que mensagem que não mexe com o diabo e nem com o pecador, não é mensagem nenhuma. Tá? Porque Santo Apóstolo Paulo escreveu que a mensagem de Deus que ela corta, ela vai fundo, ela vasculha, viu? Divide a nossa medula. Ela é apta para saber até o que está dentro da sua cabeça. Por isso que muitas pessoas saem daqui e dizem assim: nossa, mas esse pregador parece que até me entregaram para esse cara, porque não é possível, mas o negócio serviu demais. Será que o pessoal está sabendo da minha vida? Eu estava pregando numa igreja não faz muito tempo, não é aqui na Bahia, Minas Gerais. Pois uma senhora levantou e disse: alguém me entregou para você, seu velho endemoniado. Viu, Senhor? Eu falei: dona, quieta, para que você está se expondo assim? Ninguém está sabendo de nada não, misericórdia. Está entendendo, Senhor? Então, querido, quando a mensagem é de Deus, quando é o Espírito Santo, então às vezes acontece que bate de frente. E essa mensagem desta noite, fuja da aparência do mal, ela é bastante forte. Mas aguenta firme aí, os bons baianos têm estômago forte, aguenta comida forte. Os mineiros lá, porque coitadinho, ainda se sobrevivendo com leitezinho Mas os baianos não, os baianos aqui é mocotó mesmo, com feijão e farinha, cuscuz. Então, a coisa aqui é bom. Nós somos chamados para pregar essas mensagens, Senhor. Essas mensagens. Às vezes eu quero mudar a mensagem, quantas das vezes, porque nós também temos mensagem cristocêntrica, nós temos mensagem bem macia, bem gostosinha de se ouvir, mas depois Deus disse assim: não é para pregar essa mensagem que eu te chamei, você tem que pregar as mensagens que possam despertar meus filhos. Aí eu mudo e pego as mensagens que é para nos despertar. Eu vou ler um capítulo aqui, começando aqui com um capítulo da Santa Bíblia. Não vou vos dar o capítulo agora, porque eu quero que o senhor se escuta bem aqui. Eu sei que alguns vai recordar na medida que eu começar a ler. Eu já sei, vai correr lá, faz muito bem. Mas eu não vou dizer o capítulo, mas eu vou te falar o capítulo. Pode ficar sossegado. É porque aqui tem os detalhes, a pessoa que traduziu foi muito iluminada e deixou uns detalhes aqui que não tem aí na sua Bíblia. Eu quero que os senhores prestem atenção neles. O tema da mensagem desta noite, conforme já foi anunciado, ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Tem uma versão que diz: abstende-vos de toda forma do mal. A minha, como é bastante moderna, ela diz: fuja da aparência do mal. Antes, porém, quero dizer mais uma coisinha. Desde que eu entendo por gente nesta vida,
que eu ouvia falar que a Bahia, terra da capoeira, terra do candomblé, terra errada do Pemba, terra do Kung Fu, pessoal incrédulo. Oh, queridos, que belo engano. Pode até que já foi. Vim conferir isso aqui, Senhor. Quero dizer de todo o meu coração. Bahia é terra dos adventistas do sétimo dia. Terra dos evangélicos, de todas as denominações. Está cheio, ó queridinho, cheio. Gente, aqui é lindo. Eu fiz semana de orações nas roças daquele Gavião 1, Gavião 2, um tal de Ciselândia, Riacho da Onça, Itatiaia, Quixabeira, São José do Jacuípe. Queridinho, lugarzinho, uma tirinha de cidade, 5.000 habitantes. Não, Ciselândia, Senhor, tem 400 famílias só, 400 casas só. Tem uma igreja com 144 membros, igreja adventista sétimo dia. Itatiaia, 5.000 membros, 5.000 habitantes lá, 3 igrejas, Senhor. Querido, nós tivemos as madrugadas lá, 254 pessoas, o primeiro ancião disso, José de Maia, o baiano abençoado de Deus. Eu disse, irmão Martins, aqui está todos os membros dessa igreja, todos os do culto divino, 254 eu contei agora nessa madrugada. Mas esse demônio, Senhor, nojento, imundo, eu odeio ele, Senhor. Ele mudou a tática, Senhor, ele perdeu nessa. Ele perdeu, ele está perdido. Mas como ele não desiste, Senhor, ele mudou a estratégia dele, a tática dele, ele mudou, ele tem se valido assim, está se valendo, porque os bons baianos, Senhor, eu conheço alguns estados aí pregando a palavra de Deus, a minha, não subestimando o meu estado, a minha Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, lá o Rio de Janeiro, esses cantos aí. Queridos, estou dizendo de coração, porque é feio. Hipocrisia não vai bem para um homem. Nunca havia encontrado tantas pessoas, Senhor, amorosas, pessoas carinhosas, carismáticas, hospitaleiras, como os bons baianos, Senhor. Mas o demônio tem se valido, Senhor, se aproveitado, devido a essa amabilidade, esse carinho, esses abraços, beijinho às vezes, beijinhos nas mãos, beijinhos na testa, no rosto. E muitos têm interpretado mal isso aí, e têm feito besteira. Mas também ainda não tinha visto, Senhor, e perdoa-me, Senhor, como vou expressar, com dor no coração, não tinha visto assim, tanta baixas. Perdoa-me, Senhor, como vou expressar, com dor no coração, não tinha visto assim, tanta baixas nos livros da igreja, tantas lágrimas dos nossos obreiros, de nossos pastores, de nossos anciãos, chorando, Senhor, de ver tantas baixas, de ver tantas quedas, como também aqui nas mediações, aqui no estado, porque as pessoas estão entendendo às vezes mal, entendendo errado, Senhor. Este amor, esse carinho, esses apertos de mão, esses abraços, está entendendo errado, esse Satanás nojento, imundo. Eu odeio esse descarado, infeliz. Então ele tem se aproveitado, Senhor, e tem judiado com a igreja. Há uma certa liberalidade, uma certa licenciosidade, e está escrito que a licenciosidade está sendo o pecado primordial desse século. Os descuidos, Senhor,
os descuidos. As pessoas não têm se cuidado, não têm se mantido uma reserva, Senhor. Não estou pregando aqui nesta noite para ninguém ter raiva de ninguém, ficar de mal de ninguém, ficar bicudo com ninguém, não. Podemos continuar alegres, felizes, amorosos, amáveis. Até a serva do Senhor, ela escreveu num livro chamado Serviço Cristão, que se houvesse mais amabilidade, se houvesse mais amor, se houvesse mais hospitalidade, no lugar de uma conversão, haveria 100. No lugar de uma, teria 100. Continue felizes, alegres, amorosos, mas sempre observando as fronteiras, com muito cuidado, cuidado. Fique esperto. Abra os olhos em nome de Jesus. É sobre isso, Senhor, que nós vamos falar nessa noite. Eu estou tão entusiasmado, eu estou até achando que o Papai do Céu vai operar um milagre aqui nessa noite. Nós estamos vendo pessoas saindo, não sei para que sair, Senhor, não sei por que isso, acho que isso até não é normal, para que ficar saindo, está tão gostoso, vamos se aguentar aqui, em nome de Jesus. Tem aí fora uma igreja, uma igreja aí fora, e olha tanta de cabecinhas que eu estou vendo ali, entendeu? A tendência é haver de descuidar, distrair. Escuta, Senhor, em nome de Jesus, acompanhe os detalhezinhos aqui nessa Bíblia, Bíblia viva. Eita, essa Bíblia tem anos, viu? Olha para cá. Certo dia, eu estava observando da janela do meu palácio e eu vi um rapaz sem juízo, sem a menor noção do que é certo e do que é errado. Querido, que coisa triste alguém que não tem noção do que é certo e do que é errado. Que tristeza, gente. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, na sua Bíblia diz assim: ai, e na minha diz coitado. Coitado daquele que não faz diferença do santo e do profano. Coitado daquele que chama o certo de errado, o errado de certo. Coitado daquele que chama o doce de amargo e o amargo de doce. Coitado daquele, coitado, que coisa triste você não ter discernimento. Coisa triste é ter o desconfiômetro quebrado. Você tem que ter um desconfiômetro bem ligadão, Senhor. Você tem que saber onde é que tu pisa, nego. Você tem que saber com quem que você sorri, com quem que você aperta a mão, com quem que você abraça. Você tem que saber o que você fala. Você tem que ter... Peraí. Não pode ter o desconfiômetro quebrado. Você tem que estar ligado. Discernir as mulheres casadas, as esposas, as moças solteiras. Tem que discernir, ter luz. E aqui o sábio Salomão, ele olhando da janela do seu palácio, ele estava vendo um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo, do que é errado. E diz que ele estava indo e vindo junto da casa de uma prostituta ao anoitecer durante a noite. Presta atenção nesse detalhe. Junto da casa de quem? Guarda esse detalhe, prostituta. E repete. A prostituta saiu para encontrar com ele. Ela é bem ousada. Guarda esse detalhe, ela é bem ousada. Com muita malícia, ela procura perturbar o rapaz com as suas roupas provocantes. Roupas provocantes, guarda isto. Roupas provocantes. Socorro. Roupas provocantes. Roupas? Eita! Tá cheio de roupas provocantes, viu, Senhor? Roupas provocantes. Nossa! Para que roupas provocantes?
Olha que palavrinha doída. Quem é que estava usando aqui roupas provocantes? Rapaz, vira aqui, Senhor. Roupas provocantes, roupas indecentes. Queridos, Testemunhos Seletos, volume 2, página 201, lá disse que muitas das vezes Deus tem afastado o rosto daqueles que se acham reunidos para o culto por causa das roupas provocantes, dos trajes indecentes, das roupas proibidas. Ele tem se afastado o rosto, Senhor, tem ido embora muitas vezes. Viu que coisa pesada, Senhor? Eu não disse para os senhores que os parágrafos doídos. Eu disse Testemunhos Seletos, qual o volume? E a página? Sabe por quê? Diz que os bereanos foram considerados nobres. Por quê? Porque eles estavam muito atentos ao que Paulo dizia, e eles anotavam tudo e conferiam, para ver se de fato as coisas eram mesmo assim. Vocês têm que ver se de fato esse velho está citando alguma coisa, porque vocês não escreve nada, não anota nada, não guarda nada, e daí? Roupas provocantes. E essas roupas provocantes, Senhor, às vezes elas aparecem aqui no lugar santo. Nossa. E às vezes elas vêm até no lugar santíssimo. No livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 26, lá disse Deus assim: não faça escadas para subir no meu altar, para que ninguém mostre a sua nudez numa posição indecente. Rapaz, agora eu não sei que nudez aquele povo mostrava naquela ocasião, eu não sei que nudez. Por que aqueles roupão rastando lá embaixo, os homens ainda usavam uma cirola que vinha até aqui, amarrava aqui pelas canelas fora? Eu não sei, mas Deus disse: cuidado com as vossas posições indecentes. Rapaz, esse Deus é o mesmo, gente. É ontem, é hoje e é para sempre. Meu Pai, como é que nós descuidou desse jeito nesses últimos dias das nossas vidas? Roupa transparente, Senhor, provocante, você não tem como olhar para a pessoa, meu Pai. Viu? Aqueles decote doido, parecendo que tudo vai pular para fora. Chamando a atenção de meio mundo, senhores. Queridos, diretores dessa igreja, em nome de Jesus, olha para cá, senhores. Diretores dessa igreja, anciãos dessa igreja, organizadores de plataforma dessa igreja, toma cuidado. Pelo menos zela aqui chama santo, e aqui chama santos dos santos. Zela pelo menos neste particular, pelo amor de Jesus Cristo. Porque senão Deus vai pedir conta de você, amigo. Cuidado, você é o vigia dessa igreja, você é o atalaia aqui. A Bíblia diz que os primeiros que vão tombar quando a carnificina começar serão os anciãos, serão os atalaias, os vigias, os mais velhos da casa. Ezequiel 9. Cuidado, você é o vigia dessa igreja, você é o atalaia aqui. A Bíblia diz que os primeiros que vão tombar quando a carnificina começar serão os anciãos, serão os atalaias, os vigias, os mais velhos da casa. Ezequiel 9, versículo 6. Olha para cá, senhores, olha para cá. Ela era de um tipo muito vulgar e atrevido. Guarda esse detalhe, atrevido.
Uma mulher que nunca seus pés param em casa, uma hora está na praça, outra hora está nas ruas, sempre à procura de gente para poder desviá-los. Ela aproximou do rapaz, beijou ele muito cinicamente e depois ela disse: eu preparei meu magnífico jantar com as carnes da oferta que eu fiz no templo. Queria que os senhores prestassem atenção nesse detalhe. Prostitutas naqueles dias, Senhor, elas não chegavam nem na porta do templo. E aqui a mulher disse que tinha acabado de oferecer um sacrifício no templo, tinha sobrado carne, ela tinha trazido para casa, que era o costume de quem oferecia o seu sacrifício, e ela tinha feito um belo churrasco, e agora ela disse que tinha saído atrás do rapaz, e de repente ela apareceu. Ela apareceu do nada. Que milagre, né? Apareceu. Que coisa, senhor. Você viu aqui que detalhe forte? Prostitutas. As prostitutas eram observadas, Senhor, anotadas. Coitada delas, para chegar mesmo na porta do templo. Era apedrejada, era arrastada. Mas aqui então a mulher não era prostituta, porque ela tinha acabado de oferecer um sacrifício lá no templo, e agora tinha feito churrasco do resto da carne, e estava procurando alguém, e encontrou esse rapaz sem juízo. Eu vim procurar você, e de repente você apareceu. Olha a oferta, olha para cá, Senhor. Eu estou vendo muita gente despercebida, Senhor. Eu estou um pouco preocupado, hein? Eita, se eu pudesse deixar você bem atento, Senhor, para você não perder seu tempo. Minha cama está coberta de lindos lençóis de linho colorido, importados do Egito. Meu quarto está perfumado com mirra, aloés e canela. Vamos nos embriagar de amor até o dia amanhecer. Meu marido não está em casa. Ó, tem marido. Viu esses detalhes, Senhor? Eu queria que vocês observassem esses detalhes. Viu, rapazes? Viu, rapazes? Viu, moças? Rapaz sem juízos. Não é só rapaz não, hein? Não é só garoto sem juízo, não. O que tem de velho sem juízo. Viu, queridinhos? O que tem de cães sem juízo. O senhor sabe o que diz em Levítico 19, 32? Lá diz assim: diante das cãs te levantarás. Honra a face do velho, honra a face do velho, honra a face do velho. E 16:31 de Provérbios diz assim: só quando ela se encontra nos caminhos do Senhor, no caminho da justiça. Eu gosto desses dois versinhos, quando faço assim um intercâmbio dos dois assim, Senhor. Levítico 19:32 diz assim: diante das cãs, ou seja, diante dos cabelos brancos, tu levantarás e respeita a face do velho. Lá em Provérbio diz assim: mas só quando esses velhos, só quando esses cabelos brancos encontram-se no caminho da justiça. Porque se não estiver no caminho da justiça, Senhor, se não estiver no caminho da justiça, amigo, olha, não tem como reverenciar eles é porco, eles é boca porca, eles é nojento. Não tem como ninguém lidar com eles, não tem como uma moça, querida, a coisa que eu tenho mais medo nessa vida é de ser um velho, Senhor, um velho abusado, um velho, meu Deus do céu, sempre orei, Senhor, pedindo a Deus para que eu possa ser um velho honrado. Um velho que eu possa gozar da confiança das minhas filhas, das minhas netas. Porque tem cabelos brancos por aí, Senhor, que uma moça não pode passar perto dele, uma criança não pode ir na casa dele. Eu estou mentindo, Senhor?
Mas dói um pouco, talvez. Mas não está doendo em ninguém aqui, porque vocês não têm enquadrado nisso. Deus permita, em nome de Jesus Cristo, amém? Meu querido, olha para cá, Senhor, em nome de Jesus. O velho merece todo respeito quando ele se encontra no caminho da justiça. Provérbios 16, 31. Provérbios 16, 31, Senhor, olha para cá, em nome de Jesus. Não distraia não, Senhor, olha para cá. Quem sabe nós faz hoje uma mini vigília, né? Não, brincadeira, a gente queria até levantar para ir embora. Não, estou brincando. O meu marido não está em casa. E pela quantidade de dinheiro que ele levou, ele vai ficar muitos dias fora de casa. Nossa, gente, que perigo. Nossa, que coisa perigosa. Mas tem gente sem juízo, Senhor, sem a menor noção do que é certo e do que é errado. Assim, ela enganou o rapaz com as suas palavras doces e mentirosas. E ele acompanhou a moça acompanhou a moça, assim como um boi caminha para o matador, assim como uma corça que e fica esperando a pena, a morte, quando o caçador atirar nela, como um pássaro que entra no assalpão sem saber que nunca vai sair dali. Eita! Eu quando leio isso aqui, Senhor, me dá um frio no espinhaço. Eu fico suando frio, querido. Mas se vocês nem imaginam, querido, mas se tem um homem que morre de medo, Senhor, de uma situação dessa que sou eu, Senhor. Pensa num homem medroso. Mulher dos outros, Senhor. Nosso Deus. Amigo, você mexa com o que você quiser nessa vida, mas não mexe com família de ninguém, não. Não mete a cara com esposa de ninguém, não. Porque o negócio é perigoso demais. Santo Deus, a Bíblia diz, Senhor, que aqueles que beram, Senhor, mulher alheia, diz que não fica sem castigo. Se o castigo não vir de Deus, vem do marido. De qualquer jeito o negócio vai cair na cabeça dele, não tem jeito não. E olha aqui, e não subestima marido de ninguém. O homem pode ser, o meu pai dizia assim, um velho cigano, ele dizia assim, meu filho, olha aqui, o marido pode ser doentinho, tuberculosinho, pode ser anêmicozinho, magrilinho, amarelinho, fraquinho, mas não beira a mulher dele. Porque senão, meu filho, olha, entra um capeta nesse sujeito, e ele vira um leão, ele vira um dragão, ele vira um bicho de 7 cabeças, e ele caça você e faz de você uma salada. Rapaz, eu criei trauma desse negócio. Eu não sei, talvez seja juízo que Deus me deu, porque eu acho que esse medo é juízo. Pode ser que seja juízo. Mas eu sou um homem alegre, Senhor. Sou alegre, cumprimento todo mundo, às vezes até sorri, mas muito esperto, observando sempre a fronteira, com muito recato, mas sou amigo de todos. Eu tenho uma amizade nessa Bahia aqui, Senhor, que eu alcancei aqui nesses 2 anos, que olha lá, hein? Graças a Deus. É mulher casada, é moça solteira, é garotinhas, é mocinha e tal, irmão Martim, homem de Deus. Tem umas que vai até mais longe, profeta de Deus, e tem outras que me enchem a bola, me chamam até de pastor, e eu fico todo cheio, né? Mas com muito cuidado, Senhor, sempre observando, o marido está por perto, o papai está por perto.
Irmão está olhando, o meu pastor talvez me observando, alguém, irmãozinho de igreja, está me olhando, sempre precavido, esperto. Hoje era 4 horas da manhã, estava descendo a rua de Itabuna para fazer uma visita, para fazer um culto. Às 6 horas da manhã, as pessoas, eu descuidei, botaram o carro na frente do carro onde eu estou hospedado. Como é que eu vou chamar gente de madrugada? E eu falei, mas eu tratei, eu vou, e rasguei a pele lá para Califórnia. Pois de madrugada no escuro, e gente encontrando comigo, irmão Martins, te reconheci, cara, essa não some de mim não. Eu falei, mas gente, mas uma hora dessa, a gente está me achando aqui em Itabuna, está falando meu nome, está gritando pelo meu nome, o negócio é sério, Senhor, você tem que vigiar, o tal de vigiar, você nunca entende isso. Já pensou, você pensa assim, mas agora é 4 da madrugada, no escuridão desse, não tem problema, pode descuidar à vontade, o povo está de olho em você. Viu? Agora, Senhor, não leia não, para você não fugir do raciocínio aqui. Eu estou lendo Provérbios 7, mas só dobra a páginazinha assim, e deixa assim, para você ler em casa, porque você precisa acompanhar aqui o raciocínio. Eu quero que você acompanhe comigo. Aqui diz que é uma mulher o quê? Prostituta. É o que mais? Provocante. O que mais? Atrevida. O que mais? Ousada. Mentirosa. E aquelas que os pés não param em casa. Peixe não para em casa. Uma hora está em casa, outra hora está na praça. Tem um que consegue equilibrar lata de água na cabeça 2, 3 horas, Senhor, equilibrando o negócio assim, e fica ali batendo papo da notícia da cidade toda, fofoca o dia todo. Eu não sei como é que aguenta uma lata dessa na cabeça, rapaz, 2, 3 horas, equilibrada assim, eu não sei. É uma lambarista que fala. Agora isso eu quero que vocês procurem assim, volta a página assim. Provérbios 6, versinho 27. Será possível alguém abraçar brasas acesas sem queimar o peito? Está fazendo uma pergunta. Aí na versão dos senhores diz, será que alguém pode tomar brasas no seio sem se queimar? Não é mais ou menos assim? Mais ou menos assim? Mas na minha aqui, como é bem moderna, será possível alguém abraçar brasas acesas sem queimar o peito? Verso 28, será possível alguém andar sobre brasas acesas sem se queimar os pés? Verso 29, da mesma maneira é impossível alguém ficar com a esposa de um outro homem sem ser castigado pelo seu pecado. Eu sou apaixonado com o versículo de Jó, capítulo 31, versículo 1, Senhor. Aqui na minha Bíblia diz assim, eu fiz um pacto com Deus, jamais fixarei meus olhos numa donzela, numa virgem de Israel. É lindo esse verso, Senhor, é lindo. Fiz um pacto. Na outra versão diz, eu fiz um concerto com os meus olhos, como eu poderia fixá-la? Jesus cá na frente, Senhor, ele disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já pecou, já adulterou com ela. E a serva do Senhor vai mais fundo ainda, diz que o que evitou o adultério é a falta de oportunidade. Nosso Pai, isso está que eu acabei de mencionar, Lar Adventista, página 328, o título do capítulo é Normas de Moral. Diz que o que impediu, diz que não tem problema olhar para uma moça, olhar para uma mulher. Os nossos olhos, ele corre, ele anda, você olha, mas diz que o perigo é demorar. Viu? O perigo é demorar. Aquela pessoa passa e alguém fica acompanhando. Nossa,
E fica, ô tolice, ô falta de luz, falta de discernimento. E quantos problemas, Senhor, quantas confusões, quantas brigas, quantas separações, por causa dessas tolices. Disse: o castigo vem, Senhor. O castigo vem de Deus e vem também do marido. Diz que o homem não fica impune, Senhor. Aquele que toma a mulher do outro, aquele que beira a família do outro, não fica impune. Ele recebe o castigo. Agora entendo o que diz o santo apóstolo Paulo: abstente-vos da aparência. Agora imagina do mal. Fuja do mal, Senhor. Pede a Deus luz, pede a Deus discernimento. Agora já meditei com os senhores em alguns versinhos da palavra, eu não posso deixar de não meditar aqui também alguma coisa. Olha para cá, Senhor, em nome de Jesus. Senhores, por favor, Senhor. Tem celular tocando aqui dentro. Isso não pode acontecer. Desliga isso em nome de Jesus. Tudo bem, você está perdoado, se esqueceu, distraiu. Mas desliga isso, por favor. Satanás bem conhece o material com que ele tem que lidar no coração do homem. Ele sabe, porque ele tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos quais são os pontos mais fáceis que pode ser assaltado no caráter de cada um. É para você nunca esquecer, Senhor. Lar Adventista, página 326. Aqui diz que Satanás tem 6.000 anos, milhares de anos, Senhor, estudando, querido, essa matéria, estudando esse bichinho do Jacó, estudando essa fraqueza, esse ser humano, 6.000 anos, estudando com uma intensidade diabólica para ver qual é o ponto mais fraco seu, para ele poder atacar você. Vigie esse é o ponto fraco, amigo. Você não precisa nem de falar qual é que é o seu ponto fraco. O diabo sabe tudo. Porque ele tem uma ficha completa sua. Ele sabe tudo. Qual é o seu ponto fraco? Ele sabe tudo. Qual é o seu ponto fraco? É barra de ouro? É barra de língua? É barra de saia? Diz que são as 3 barras mais perigosas do mundo: barra de ouro, barra de língua e barra de saia. Quando você não cai numa, você cai noutra. Quando não cai numa, você cai noutra. E Satanás sabe qual é o ponto mais fraco, aonde ele pode assaltar você. Se o seu ponto fraco é língua, é barra de língua, vigia, ora, jejuma, pede essa igreja para orar por você. Vence isso em nome de Jesus. Agora a gente entende que muitos dizem assim: rapaz, eu não aguento uma barra de saia, é meu fraco. Você não precisa nem de falar, não. Ele já sabe, ele conhece. Ele tem a ficha do seu avô, tataravô, bisavô, do seu pai, da sua mãe. Ele tem tudo, ele tem uma ficha completa. Ele sabe aonde é que ele aperta em você, e que você cai, que você tomba. A irmã White, o Senhor escreveu que nós temos que vigiar, Senhor. Agora eu entendo o que disse Jesus: orai e vigiai, porque na verdade o espírito é forte, sim, mas a carne é fraca. Queridos, nesses últimos dias, ele estará utilizando o máximo as suas faculdades a fim de enredar almas e apanhar o povo de Deus nos seus pontos mais fracos. Diz que ele está se esforçando o máximo, ainda mais agora ele sabendo que nós estamos caminhando para o fim. Ele sabe que nós estamos já a um passo da Canaã celestial, Senhor.
Ele sabe. Agora eu vejo tanta queda, a serva do Senhor escreveu, que o solo está juncado desses caracteres, Senhor. É queda demais, é tombo demais, Senhor, é doidura demais, é besteira demais, Senhor. Temos que vigiar, Senhor, e vigiar mesmo com força. E não é só vigiar não, vigiar e orar. E não é só orar não, orar e vigiar. Porque se você orar e não vigiar, não vai resolver nada. E se vigiar também e não orar, também não vai resolver nada. Os dois têm que estar associados, orar e vigiar. A licenciosidade é o pecado especial deste século. A licenciosidade. Tem licenciosidade demais, tem descuido demais, Senhor. Tem muito descuido. Tem muita liberdade. Tem muito tititis a sós. Homens casados com moça solteira, ou mesmo homens casados com mulheres casadas, e está de papo, papeando, está atrás das igrejas, está naquela intimidade, aquela licenciosidade, tem muito aperto de mão, muito abraço, tem muito beijinho. E com isso, querido, Satanás está trabalhando desgraçadamente e acabando com essa igreja, Senhor. Acabando com o povo de Deus. Separações. Rapaz, está havendo tantas separações. Casamentos que não está durando nada, Senhor. Nada. Aqui na página 56, eu tinha feito menção ontem. Eu gostaria de ler, porque isso aqui é tão forte. Olha aqui. Os anjos de Satanás estão vigiando aqueles que passam grande parte da noite namorando. Espírito de profecia, Senhor, eu creio piamente, eu creio. Eu estou passando para vocês o que eu creio. Se seus olhos pudessem abrir, se seus olhos pudessem abrir, eles veriam um anjo dos céus fazendo um relatório de todas as suas palavras e de todos os atos. O bom nome da honra tem sido sacrificado sobre o acesso das paixões, e os casamentos dessas pessoas não pode ter aprovação de Deus. Nosso Pai, eu li isso aqui a vida toda para minhas filhas, Senhor, eu tenho 7 filhos. E aqui diz, Senhor, que esses namoros até altas horas da noite, até as madrugadas, viu, querido? Diz que esses casamentos não têm aprovação do Eterno. Não é pesado, Senhor? Eita, mocinho, minhas filhas, vocês souberam o quanto que esse velho aqui estima vocês. Como que eu desejo que minhas filhas façam os bons namoros, bons noivados, bons casamentos duradouros. Quantas lágrimas, quantos livros desse eu acabei com eles. Acabou, Senhor. Acabaram, ia lá, comprava outro, lendo, Senhor, para essas moças. Porque eu sabia que se Deus não aprovasse o casamento delas, não dava em nada, Senhor, porque quem mandou escrever isso aqui é ajuizado, tem juízo, não erra. Não erra. Viu, mocinhas? Procura crer nisso em nome de Jesus Cristo. Viu, rapazes? Você que está levando a sério o seu noivado, o seu namoro, o seu casamento, você que pensa em casar, viu? Você que pensa em constituir uma família, ser abençoado, viu? Se porventura alguém tem descuidado nisso aqui, a partir de hoje, em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Deus perdoará você. Olha cá, Senhor. E não tem segurança para homem nenhum, nem jovem nem velho. Viu o que ele diz? Satanás não perdoa ninguém, ele corta a rede. Aqui diz que não tem segurança, nem para jovem nem para velho. A menos que esses velhos e esses jovens estejam intimamente ligados com Jesus Cristo, com o nosso Deus.
segurada assim, sem flochar as mãos, senão tanto tomba o jovem como tomba o velho. E o diabo está de olho nos velhos. Sabe por quê? Porque os velhos, Senhor, é os que ainda está sustentando essa igreja. Os anciãos, os antigos, tá? Os carros-chefes, as máquinas, os que arrastam os vagões. Porque o diabo sabe que se ele tombar esses velhos, esses pregadores, esses ministros, esses obreiros, viu, querido? Se tombar eles, ele está com a vitória na mão, Senhor, ele ganha a vitória. Quantos, querido, já viveu anos nessa igreja, anos a fios, 30 anos, 40 anos, e hoje está do lado de baixo do caminho, Senhor, cortado da igreja, disciplinado, não volta mais para a igreja, não tem vergonha. Aquelas pessoas, coitado, de bom caráter, mas descuidou, distraiu, tombou, e não volta mais, e está perdido, porque ele não volta, ele não reconcilia, ele não rebatiza. Largou a família, largou a velhinha, tadinha, viu? Às vezes criou a família toda, criou os filhos, agora tem netos e está aí perdido. Deu a vida por essa igreja. Isso aqui, Senhor, o Senhor pensa quando eu prego isso aqui, Senhor, isso aqui volta em mim, Senhor, de uma tal maneira, isso aqui acaba comigo. Que medo de perder o que já tem ganho com tanto sacrifício, Senhor. E aqui diz que não tem segurança, nem para velhos e nem para jovem. A única segurança é orar e vigiar, e agarrar nas mãos do Eterno e não flochar, e não ceder, não bambear. Segurar firme. Há muito tempo tem sido a minha intenção falar com as minhas irmãs, e dizer para elas que pelo que o Senhor Deus tem servido a me mostrar de tempos a tempo, há uma grande falta entre elas. Elas não cuidam de evitar toda a aparência do mal, viu, irmãs? Fiquem espertas. Tá? Você casada? Ou você solteira? Abre os seus olhos. Elas não são recatadas nos seus comportamentos, como convém a mulheres que professam piedade. As suas palavras não são selecionadas, bem escolhidas, como deve ser a mulheres que recebeu a graça de Deus. Elas mostram muito familiar com seus irmãos, demora muito junto deles, achega muito a eles e parece gostar da sociedade deles e sentem muito altamente honrada na companhia deles. Pesado, né? Viu, mulheres? Reconheça seu lugar, fica na sua. Em nome de Jesus. Especialmente eu sei que tem seu maridinho, tem seu esposinho. Fica juntinho dele. Você pode cumprimentar quem você quiser. Eu não estou dizendo aqui para essa igreja ficar bicudo uns com outros. Não, continua amáveis. Continua amigos. Mas esperto, hein? Observando a fronteira. Sabendo onde é que pisa. Cuidado com o terreno encantado do diabo. O diabo está de olho em você. Doidinho para pegar você. Está repreendido, né, irmã? Está repreendido, em nome de Jesus. Segundo a luz que me foi dada, as nossas irmãs devem perseguir um caminho mais diferente, devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia. O que diz lá, Senhor, em Provérbios, diz que elas são ousadas, atrevidas e provocantes. Ousadas, petulantes, diz que elas encorajam-se o pudor e a modéstia. Tanto irmãos como irmãs admitem muito demasiadamente conversas joviais quando está na companhia uns dos outros. Mulheres que professam piedade toleram muito gracejos e muitas anedotas e muito riso. E isso ofende o Espírito Santo de Deus. Ofende.
Viu, queridos? Muitos gracejos, tem muita gente muito cheia de anedotas, contador de parola. Tem gente que não pode ver uma mulher, sabe? Eu estou falando de gente nossa. Quando ele vê mulher, que ele vê moça, ele fica todo assanhado. Ele conta história, ele conta piada, ele bate a mão, ele dá beijinho na cara, ele puxa o cabelo, viu? Ele lisa. Rapaz, aqui diz que essas pessoas, diz que Deus a retira deles, o Espírito Santo, Deus a retira deles. A retira. E eu estou lendo, Senhor, não foi eu que escrevi isso. Aliás, até uma mulher que escreveu, e quando ela escreveu isso, ela era jovem. Se nós botarmos isso aqui em prática, Senhor, viu, meu amado pastor Oswaldo, como será abençoada a nossa igreja? Não terá mais baixa nos livros de registro desta igreja, não terá mais disciplina, cortes na igreja, teremos igrejas lotadas, como está aqui essa semana, ontem, hoje, ontem de ontem, nós teremos aqui todos os dias, porque o Espírito de Deus está conosco. Eu fico penalizada quando eu vejo homens sendo louvados e lisonjeados e adulados. Deus me revelou de que alguns que recebem essas atenções não são dignos de tomar nos lábios o nome de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui forte demais, Senhor. Diz que quando alguém gosta de ser lisonjeado, adulado, paparicados, diz que essas pessoas não podem tomar o nome de Jesus na boca, nos lábios. Minhas irmãs, não lisonjeeis e nem aduleis, pobres homens falíveis sujeitos ao erro. Seja jovens ou velho, casado ou solteiro, não conheceis as suas fraquezas, irmãs, porque vós não sabeis que essas mesmas atenções, esses mesmos louvores, essas mesmas bajulações, poderá ser a sua desgraça amanhã. Eita! Falei para os senhores que isso é um parágrafo pesadíssimo. Cuidado com essas abajulações. Você não conhece homem. Homem é perigoso. Você não conhece o bicho homem. Disse Jesus que do coração do homem sai tudo quanto é miséria. Você pode ver a aparência, mas você não vê o que está dentro da cabeça. Você não sabe quem é que você está elogiando, adulando, abajulando. Você não sabe quem. Essa pessoa pode estar fazendo plano contra você, e quando é amanhã tu está na lama. E quantos já foi para a lama, Senhor? Quantos já foi para a lama? Por causa desses descuidos miseráveis, infelizes. Aos homens casados eu sou instruído a dizer. Agora, homem, segura aí no banco, para você não cair. Segura. Aos homens casados eu sou instruída a dizer: é a vossa esposinha, é a mãe dos seus filhos, é que deveis vosso respeito e afeição. As vossas atenções devem ser dispensadas para eles. Vossos pensamentos devem demorar-se em planos para a felicidade deles. Quem merece a sua atenção, meu querido homem casado, é a sua esposinha. É a patroinha, a mãe dos seus filhinhos. Com ela não tem nenhuma aparência do mal. Você pode abraçá-lo, pode beijá-la, pode sair abraçado pela rua, agarrado no outro aí, viu? Alegre, ó. É a sua esposa. E é você, esposinha, é o seu marido. É que você tem que estar junto dele, beirando ele, beijando ele, abraçando ele. Agora escuta isso aqui: os beijinhos nas faces, nos lugares impróprios, deve nos levar a repelir com indignação o emissário de Satanás. Especialmente se partir de alguém que tem posição elevada no trato com as coisas sagradas. Os seus pecados é 10 vezes maior. O seu pecado é 10 vezes maior. Ai, esses beijinhos, Senhor. Ai, misericórdia, esses beijinhos. E começa beijando a mão, e daí a pouco está beijando o rostinho. Aqui não está falando de ósculos santos não, Senhor.
Essa igreja ainda vai voltar ainda o ósculo santo. Vocês sabiam? Está escrito: a serva do Senhor viu os salvos lavando os pés uns dos outros e saudando com o ósculo santo. Isso está num livro chamado Primeiros Escritos, página 60. Entendeu, queridinhos? Ela viu os salvos. Isso ainda vai voltar, Senhor. O Espírito de Deus cairá sobre essa igreja. Haverá honestidade, sinceridade, a hipocrisia será banida, os cometedores de escândalo vai desaparecer, Senhor. E vai ficar um grupo especial, Senhor. E o ósculo santo vai aparecer de novo, porque está escrito, e assim será. Salmo 66, 18 está escrito: Senhor, se verdade no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Salmo 5, versículo 4, nessa Bíblia viva, diz... nem sei onde está a minha Bíblia mais. Está aqui. Salmo 5, versículo 4, lá está escrito que Deus não tolera o pecado, por menor que seja. E Romanos 2, 24 diz que o bom nome de Deus tem sido desonrado, blasfemado por causa de vós. Porque cada vez que acontece uma miséria dessa, Senhor, nas nossas igrejas, cada vez que dá um tombo, e cada vez que alguém causa esse escândalo, que tristeza, Senhor, como o mundo cai em cima, os jornais caem em cima, e a vizinhança cai em cima, e o bom nome de Deus vai para a lama, por causa de vós. Quando uma mulher conta para outro homem as suas dificuldades de família, e quando ela fala do marido, ela está transgredindo os seus votos matrimoniais. Ela está desonrando o esposo e está derrubando um muro que é erguido em volta para preservar a santidade da ligação matrimonial. E ela está abrindo a porta de par em par e convidando Satanás para entrar. E é exatamente isso que esse maldito quer. Querida esposa, fuja disso em nome de Jesus. Não reclama de seu marido, não fala dele com ninguém, não queixa dele. Você, maridinho, não fica aí contando o que se passa aí com a sua família nas quebradas da noite. Tem uns, coitadinhos, oh, que belo engano, oh, que tolice. A rua tudo sabe da vida íntima deles, meus tolos. Viu? Agora eu entendo, Senhor, porque que a serva do Senhor disse aqui que quando ela faz isso, quando a mulher faz isso, ou quando o marido faz isto, especialmente quando o homem queixa da esposa dele com uma outra mulher, você já pensou, rapaz? Não aceita isso não, irmãzinha. Manda esse sujeito ir andando, manda ele chorar lá no pé do cruzeiro para lá. No meu ombro aqui não, amiguinho, sai fora, não tem nada a ver com mulher sua que não está dando certo com você, que vocês estão se danando por lá, rapa fora aqui da minha casa, em nome de Jesus. Haja assim, Senhor, manda embora. Fuja da aparência do mal. E você, esposinha, se você for falar do seu marido com outro homem, você já parou para pensar, queixar dele? Você já pensou com quem que você está falando? Você sabe o que está na cabeça desse marido? Você sabe o que ele está escutando? Você sabe qual é os planos dele que ele está fazendo? Você já pensou, você está se expondo a ele para ele cantar você? Hein? Porque ele pensa assim, nossa, vem falar do marido dela comigo, bem que eu suspeitava. Nossa, tá para mim, ó. Você não conhece homem, Senhor. Homem é bicho ruim, Senhor. Fica com isso com você. Viu? Seja a sepultura das falhas do seu marido, das falhas da sua esposa. Acerta isso no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Estamos terminando, Senhor. Só me parece que mais uns 30 parágrafos, não, brincadeira. Aqui, Senhor, olha aqui. Estou terminando. Quando alguém que pretende... Agora eu passei para um outro livro. Testemunhos Seletos, volume 2, página 234. Quando alguém que pretende ensinar a verdade
inclina muito a estar na companhia de uma moça solteira ou de uma mulher casada, e se em confiança chega até lhe colocar as mãos, ou se entretém a miúdo em conversações íntimas com ela, acautelai-vos contra ele. Os princípios puros da verdade não estão arraigados na sua alma. Essa pessoa não está em Cristo, nem Cristo está nela. Necessita de uma legítima conversão para depois Deus aceitar o seu trabalho. Rapaz, isso aqui é sério demais. Aqui diz que quando um homem que diz que pretende ensinar verdades, aqueles que ocupam aqui o púlpito como ministros, mas diz que gosta muito de estar na companhia de moças, na companhia de mulher casada, e diz que em confiança chega até lhe colocar as mãos. Rapaz, diz que é para ficar de olho nele, e sai fora. Fica de olho nele, fica observando ele. Viu? Fica de olho nele, porque ele vai trazer problema. Porque aqui diz que Cristo não está nele. Cristo não está nele, ele também não está em Cristo. E o trabalho dele só será aceito depois que ele tiver uma legítima conversão. Que os obreiros observam as fronteiras do recato, nada deixando acontecer de que o inimigo possa tirar vantagem. Se começar a dirigir suas atenções um ao outro, tratando com particular atenção aos preferidos e usando palavra lisonjeira, Deus lhe retirará dessa pessoa o seu Santo Espírito. Minhas irmãs, não vos excedais em atenções, nem lisonjeeis a pobre homens falíveis e mortais. Seja moços ou velhos, casados ou solteiros, não lhe conheceis as suas fraquezas. Porque vós não sabe que esses louvores, que essas lisonjas que vós teceis ao redor deles, venha determinar sua ruína amanhã. Cuidado, irmãozinho, em nome de Jesus. Elogia seu esposinho. Abajula seu maridinho. Viu? Cuida dele. Fica esperta. A concorrência aí fora toma loucura, hein? Viu, senhoras? A serva do Senhor é instruída a dizer, e o vosso servo, esse pecador que ama vocês, também quer vos dizer nesta noite, zela do maridinho, zela do esposinho, cuida dele. Tira essas arengas, tira esses caprichos do meio de vós não é criança, tira essas picuinhas, tira essas tolices. Ama o vosso maridinho, ama a vossa esposinha, faça plano para a felicidade dela, dele. Quando moços, ou mesmo pessoas casadas, revelar inclinação para descobrir vosso segredo de família, cautelai-vos. Cuidado, não conta segredo de sua família para ninguém. Isso é um negócio muito particular, muito melindroso, viu, Senhor? Boca calada, é como diria meu velho pai. O meu pai dizia que boca fechada não entra mosquito. A minha mãe dizia que quem conversa demais... Mas ela não dizia que era dar bom dia cavalo, ela dizia que era dar bom dia o capeta, já direto ele, sabe? Viu, querido? Quando alguém vos manifestar desejo de possuir a sua simpatia, deveis saber que é hora de vos pôr sobre aviso. Aqui ainda diz mais, Senhor, estamos terminando agora. Os que ocupam os púlpitos sagrado como ministros, devem ser homens de uma reputação sem defeito, sem mácula. As suas vidas devem ser impolutas, superior a tudo que tem aviso de impureza. Não arrisqueis a vossa reputação aventurando no caminho da tentação. Se quando a mulher apertar sua mão e parece que não quer retirar mais, retirai-vos prontamente, salvando ela do pecado. E se ela vos manifestar uma afeição inébita, queixando que o marido dela não ama ela, não tenta suprir essa necessidade, essa falta. Cuidado! Não tente!
Se vier alguma, meu queridinho, clamando o marido, oh, eu estou tão carente, moço missionário, só precisa de ver, meu esposo é assim, meu esposo é bruto. Nessas alturas você já está saindo, você já está correndo. Sai fora. Não tenta suprir essa falta. Porque quem mandou... Sai fora. Não tenta suprir essa falta. Porque quem mandou escrever isso tem juízo, ele sabia. Quantas vêm reclamar, só preciso de ver o que eu estou passando. O que eu tenho com isso? Eu vou fazer o quê? Suprir essa falta eu não posso. Porque eu sou um servo de Deus, eu tenho minha fofinha, né? Eu vou fazer o quê? Aconselhar ela para largar o marido. Ela vai contar para o marido e ele vem me caçar na rua e me dá um pau aí na rua para aprender, moleque, aconselhar a mulher minha para largar eu, viu? Se ela clamar do marido dizendo que ele não a ama, não tentei suprir essa falta, não tentei. Apontai essas pobres almas para nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que pode resolver o problema. É o único. Fuja da aparência, Senhor do mal. Se colocar e se imprar. Era isso que pregava nas décadas de 60. E a gente ficava esperto, Senhor, misericórdia. Eu às vezes escutava sermão na igreja, Senhor, que eu perdia até o rumo de casa. Sério? Aqueles anciãos... Aqueles homens vestidos de ternos pretos, camisas brancas. Aqueles homens levavam aqueles montes de livro para os púlpitos, Senhor. Aquelas pias assim, já começava a tremer nos bancos. E eles rasgavam essas mensagens em cima, Senhor. Que você saía molhado de suor, Senhor. Você tomava coletivo pensando que estava indo para cá, você estava indo para outro destino. Agora hoje, Senhor, não tem pregado isto. E por isso, querido, nós estamos sofrendo do jeito que está sofrendo. Isso aqui são verdades que nunca perderão seus valores, Senhor, nunca. Fuja de toda aparência do mal. E Deus abençoe você. Vai abençoar você, mocinha, vai abençoar você, rapaz. Eita, rapaz, pede a Deus juízo, pede a Deus discernimento, pede a Deus luz. E você, irmãzinhas, cuidado com os atrevimentos, cuidado com as ousadias, cuidado. Você pode ser amiga, você pode cumprimentar, pode pegar na mão sim, o que tem? Se ninguém está de mal de ninguém não, mas cuidado, muito recato, muito cuidado. E fica de olho nos paroleiros, viu, Senhor? Quando vocês veem eles aí, está todo mundo aqui dentro da igreja, está de papinho, cuidado, os mineiros têm um ciúme miserável, Senhor. Rapaz, chegar perto de mineira lá junto de Maria, o cara logo mostra as presas, logo mostra as unhas, pode ser quem for. E o bom baiano, Senhor, por ser muito amáveis, muito amoroso, às vezes naquela confiança, Senhor, às vezes descuida. E vem os tolos sem juízo, sem nenhuma noção do que é certo e do que é errado. Mulher dos outros é perigoso demais, Senhor. Respeita-o. Sai fora. Viu? Reconheça seu lugar. Reconheça seu lugar. Reconheça o seu território. Fique esperto, abre seus olhos. Eu quero orar por você, amigo, nessa noite. Eu sinto o desejo, Senhor, de orar por você. Antes da oração, a irmã Irene vai cantar um cântico para nós. Aguenta mais um pouquinho, hoje é festa do Senhor. Vocês estão felizes? Eu estou tão feliz. Vocês nem imaginam, eu sinto que Deus está aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma oração toda especial por você. Você que tem, quem sabe, de repente, descuidado nesses particulares, não é para você sair daqui zangado, triste, não.
Você é meu velho, você é meu ancião, você é minhas cãs, meus cabelos brancos, assim como eu, bigodes brancos. Às vezes você tem descuidado, distrai. A Bíblia vai levando o negócio, a amizade está boa demais, está bom demais, está gostoso demais. Quando pensa que não, você está dando tapinha, de repente está puxando o cabelo, de repente está dando beijinho, viu, querido? E de repente está abraçando, e aí, amigo, o Espírito de Deus vai se mandando. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração toda especial por você. Eu não sou muito de fazer apelo, vocês já observaram, porque eu me sinto muito fraquinho, sei lá. Mas enquanto a irmã estiver cantando, se você sentir necessidade que eu oro por você, de repente você tem aí um fraco, eu não sei qual é o fraco seu, mas você sabe onde é que a coisa aperta em você, você sabe. Enquanto a irmã estivesse cantando, eu gostaria que você se manifestasse, se colocando em pé, sei lá, às vezes até caminhando um pouquinho assim, tá um pouco meio apertado, né? Nossas visitas também, eu quero orar por você. Os amigos aí, os meus contemporâneos, as nossas idades que se bate aí, os 63, 65. Eu não tenho segurança não. Às vezes você pensa assim, mas eu já estou tão velhinho, eu estou com o rostinho tão enrugadinho, eu estou com os cabelos tão branquinhos, e eu estou isento, eu estou vacinado. Grande engano, belo engano. Não é que ninguém vai gostar de você não, viu, meu velho? Não é que mocinha vai amar você não, não. Mocinha não está caçando velho não, viu, querido? Mas é o diabo, quer derrubar você, quer botar você no chão, botar você na lama, quer tirar você da igreja, tirar você do seu cargo que você tanto preza. Já pensou, Senhor, o diabo derrubar a gente, pregador? Meu Deus do céu, já pensou vocês souberam amanhã? Ah não, Senhor, eu quero que um da morra hoje, Senhor. Querido, eu quero que uma carreta com 30 toneladas passe em cima a hora que eu estiver sozinho, com a minha esposa e com as pessoas que eu estou levando, não. Mas que eu estiver sozinho, que ela passe em cima e que eu fique irreconhecível, que não tem condições nem de enterrar. Se Deus vê, Senhor, que vai acontecer uma desgraça dessa comigo e que eu vou perder 40 anos, Senhor, de tanto sofrimento, de tantas lágrimas. Ore por mim, amados. Porque o diabo está de olho, ele não respeita ninguém. Ninguém. Então, se você tiver necessidade aí de uma oração, eu quero orar por você, eu sinto o desejo. Quando a irmãzinha estiver cantando, você se põe em pé. Às vezes até caminha um pouquinho, se quiser. E eu quero fazer uma oração toda especial por você nessa noite. Eu sinto que Deus quer que eu ore por você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciso ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer de mim. Preciso aprender a depender de Deus cada vez mais. Preciso andar debaixo da unção do meu Senhor. Preciso ser mais servo e servir com muito mais amor. Preciso ouvir Deus me falar, ainda que Ele vai me corrigir. Preciso aprender a ser fiel até o fim. Preciso andar debaixo de Sua poderosa mão, me abandonar nos braços de Jesus em plena adoração. E aí eu sei que nada neste mundo pode me atingir. E aí eu sei que venço as fraquezas que há em mim. Naquela cruz abriste os braços e venceste tudo. Maior amor não há, Jesus. Tu és maravilhoso, maravilhoso.
sei que nada neste mundo pode me atingir. E aí eu sei que venço as fraquezas que há em mim. Naquela cruz abriste os braços e venceste tudo. Maior amor não há, Jesus. Tu és maravilhoso. Preciso ouvir a voz de Deus. Preciso ouvir Deus me falar. Jeremias 15, 19, lá está escrito que se nós apartar o precioso do vil, nós teremos a boca do Eterno, amém? É glória! Jeremias 15, 19, se nós apartar o precioso do vil, nós seremos a boca do Deus Eterno, seremos profetas. Deus quer nos usar, Senhor, Ele nos ama. Amanhã, declara-me o que tens em casa. É a mensagem poderosa, é a mensagem forte, e você vem em nome de Jesus. Amanhã é decisivo, amanhã o milagre vai cair aqui conosco nessa igreja. Em nome de Jesus, fecha os olhinhos. Papai eterno, muito obrigado mesmo, Senhor, pela beleza da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Aprendemos nessa noite, Pai, esta exortação forte para nós fugir da aparência do mal, fugir do mal, fugir do terreno encantado do demônio. Abençoa nossas filhas, Senhor Jeová, as esposas aqui desta igreja, este povo amoroso, carismático, bondosos, hospitaleiros. Ó Deus, que nós possamos ter discernimento, Senhor, que não sejamos tolos, que nosso desconfiômetro, Senhor, esteja sempre ligado, meu Pai, ligado nos céus. Ó Deus, não retira de nós o Seu Santo Espírito. Por favor, Deus, conserva essa igreja, Senhor. Se preguei nessa noite aqui, Deus Santo, para pessoas que têm descuidado nesse particular, que têm brincado, têm feito besteira, não tem juízo, não tem discernimento, dessas pessoas juízo, Pai. Que essa licenciosidade, Deus, que essas liberdades desapareçam. Que nós possamos observar o nosso território, Senhor. Que nós sejamos recatados, que nós possamos observar as fronteiras. Ó Deus, traga-nos daqui a pouco na parte clara desse dia para continuar Te adorando, Senhor. E que domingo, Deus Santo, à tarde, Senhor, que a Tua igreja toda em peso esteja aqui, Senhor. Que nós possamos de novo fincar a estaca aí, estes marcos, Senhor, e caminhar firme de novo. Ó Deus, abençoa nossa água, abençoa nosso pão, abençoa nossa saúde. E batiza nós, Senhor, com Seu Santo Espírito. É no nome de Jesus, Senhor, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Hoje e para sempre, amém. E amém, aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém. Que Deus os abençoe, amados. Vão em paz, em nome de Jesus. Saiam calmos, reverentes. Vá em paz, vocês serão guardados aí pelo caminho. O inimigo não terá poder de tocar em ninguém, em nome de Jesus. Amém e amém. Torna meu coração Tua morada. Venha e preencha todo o meu ser. Molda-me a cada dia, até meu coração se tornar Tua morada. Oh, torna meu coração